Penso, logo existo. Essa provavelmente é uma das citações mais conhecidas da história da filosofia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ela e sobre o seu autor, o René Descartes. Bora sair da caverna? Oi gente, o Filosofia a Mãe de hoje volta com a série Os Pensadores, com o objetivo de refletir um pouquinho mais e especificamente sobre um determinado nome da história da filosofia. E a estrela de hoje é o René Descartes, filósofo do século XVII, que nasceu em 1596 na cidade de La Reine, na França, e morre em 1650 em Estocolmo, na Suécia, depois de passar uma temporada sendo preceptor ou tutor filosófico da rainha Cristina. Descartes era filho de um advogado e juiz, proprietário de terra e nobre. O pai dele tinha um pequeno título de nobreza, o que garantiu para Descartes uma boa formação. Ele estudou na escola jesuíta, no Castelo de La Flèche. Mais tarde ele vai se tornar advogado, mas nunca vai exercer a profissão, porque no meio do caminho tinha matemática no meio do caminho. O Descartes, assim como vários pensadores desse momento, eles entendem que a matemática é mais do que um instrumental. A matemática é a possibilidade de acessar e de conhecer a realidade, de conhecer o universo, porque o próprio universo também era escrito na linguagem matemática. O Descartes, ele então é matemático, vai revolucionar a história da matemática ao fazer a relação entre álgebra e geometria. Tá aí o plano cartesiano que a gente usa até hoje. O Descartes também vai ser um físico importante e um grande nome da história da filosofia. Para a gente conversar sobre ele hoje, eu escolhi o viés da epistemologia, ou seja, do problema do conhecimento, que também é a grande questão no século XVII. Todas essas reflexões sobre a possibilidade do conhecimento, sobre o conhecimento em si mesmo, o que é conhecer, vão dar origem no que a gente chama de revolução científica. Arquimedes vai dizer: dai-me um ponto de apoio que eu levantarei o mundo. Essa frase impressiona o Descartes, ele vai citar ela em um dos seus textos, lá nas Meditações. E essa ideia de ter um ponto de apoio, de partir de um fundamento primeiro para mover o mundo ou para construir um conhecimento, vai ser também uma prática que Descartes vai adotar para estruturar toda a sua filosofia e no que diz respeito principalmente à questão do conhecimento. O Descartes está num contexto que a gente chama de racionalismo. A única forma segura de alcançar o conhecimento é através da razão. Descartes vai dizer então, bom, eu recebi tantos conhecimentos, eu recebi tantas informações, mas aonde que elas estão fundamentadas? É a busca por esse fundamento, é a busca por construir um conhecimento sólido que vai mover toda a filosofia do Descartes. O Descartes vai construir uma metáfora usando como imagem uma árvore. Ele vai dizer sobre a árvore do conhecimento. Ele associa as raízes, aquilo que fixa a árvore no solo, que dá sustentação à metafísica, que é os princípios primeiros. Depois ele vai falar que o tronco dessa árvore do conhecimento é a física, que vai dar sustentação e vai dar corpo para esse conhecimento. E os frutos ali, os galhos que vão crescer a partir desse tronco, vão ser as outras ciências. Vai ser a mecânica, pensando no estudo do universo como um grande mecanismo, pensando também na medicina, que é o estudo do homem, do funcionamento desse pequeno mecanismo aqui particular, do microcosmo, e a moral, que é a reflexão sobre o nosso comportamento. A imagem da árvore é importante para a gente entender o que o Descartes está fazendo. Primeiro, ele está propondo o estabelecimento de um fundamento primeiro para esse conhecimento, para depois ele expandir, para depois ele crescer. E é através dessa busca por esse princípio que a gente vai pincelar alguns elementos da filosofia do Descartes. O pensamento antigo vai aparecer, vai influenciar de alguma forma as concepções cartesianas, marcado principalmente pelo platonismo. A gente chama de dualismo cartesiano a ideia de uma separação entre mente e corpo.
O Descartes vai chamar de resistência tudo aquilo que é externo e tudo aquilo que é material ao meu eu. E de res cogitans, esse ser pensante, essa pura racionalidade que existe em cada um de nós. A gente já falou que o Descartes ele está rompendo com a filosofia escolástica de cunho aristotélico. E esse rompimento é marcado principalmente pelo questionamento. Você tinha uma formatação de conhecimento já prontinha, que chegava para mim e eu assimilava esses conhecimentos através de algumas técnicas, mas nada era questionado. E o que quando ele propõe essa árvore do conhecimento, né, essa estrutura básica ali que vai se apoiar na metafísica, né, ou seja, nos conceitos mais fundamentais para eu crescer esse conhecimento, para esse conhecimento ganhar corpo, ele vai propor algumas regras, alguma metodologia. E aí ele está lançando mão das primeiras ideias também do método científico que vai fazer parte da Revolução Científica do século XVII. No Discurso do Método, um texto de 1937, ele vai estabelecer 4 regrinhas. E a gente vai conhecer elas agora. A primeira delas é a regra da evidência. O que isso significa? Colocar todo o conhecimento que está chegando para mim no filtro da evidência. Se aquilo é uma ideia evidente, clara, distinta, que eu não posso colocar em dúvida, então esse é um conhecimento verdadeiro. E qual é a segunda regra? É a regra da análise. O que significa analisar? Dividir em partes, e quantas partes for necessário dividir, para estudar, para olhar para cada uma delas, para compreender cada uma delas. Parece algo muito óbvio para nós, né, pensadores do século XXI. Mas lá no século XVII, gente, pela primeira vez alguém está sistematizando uma forma, um jeito de produzir um conhecimento seguro. Não é algo de achismo que eu pensei aqui, catei, vou dizer e vou afirmar uma tese. Não, ele está mostrando pra gente que se eu posso duvidar dessa verdade que está sendo dita, então ela não é tão verdade assim. Vamos descobrir onde está o problema? Vamos dividir isso em parte e olhar para cada uma delas? Depois que a gente fez isso, vai para a terceira regra, que é a regra da síntese. E aí a síntese é organizar essas informações que eu adquiri. Organizar essas informações que eu submeti ao processo da análise. E a ideia é sempre partir do mais simples para o mais complexo. Eu começo com estudar a célula para poder chegar num bioma completo. Outra coisa óbvia para nós. Depois que o cara inventou e depois que o cara trouxe esse procedimento pra gente, fica óbvio mesmo. E a última regra, que ele vai colocar pra gente lá no Discurso do Método, é a regra da enumeração. As que eu alcancei, elas não são absolutas, até porque a gente não quer esbarrar de novo lá nesse dogmatismo da escolástica. Essas verdades, né, esses conhecimentos, eles podem ser revistos, revisados o tempo todo, para ver se não deixou passar nada batido, para ver se não tem mais nenhuma coisa que pode ser acrescentada ali. Então, a partir dessas regras, eu já tenho um direcionamento para começar a produzir um conhecimento. Mas e aquela citação que a gente começou o vídeo, né? Eu penso, logo existo. Onde que entra? Entra agora. Eu escolhi falar sobre o cogito a partir do texto das Meditações Metafísicas, um texto já de maturidade, de 1641, e no qual o próprio Descartes fala isso, né? Agora eu me sinto preparado para chegar nesse grande objetivo, que é estabelecer os fundamentos daquilo que eu posso conhecer com segurança. As meditações estão divididas em 6 partes, cada uma vai ter um objetivo específico. A primeira delas, ele vai trabalhar com a questão da dúvida metódica e hiperbólica. Você vai ver que é radical a proposta que ele está fazendo para nós e exagerando bastante, e esse é o objetivo. Na segunda meditação, ele vai chegar lá no cogito, nós vamos pensar um pouquinho sobre ela. Na terceira meditação, eu tô colando, viu, gente? Ele vai falar sobre Deus e como Deus é esse critério de evidência. Na quarta meditação, ele vai fazer algo muito semelhante ao que Santo Agostinho faz. Agostinho está falando que a origem do mal não é Deus, mas o próprio homem. Descartes, no plano epistemológico, vai falar que a origem do erro, né, da falsidade, não é de Deus, mas da falha da nossa busca pelo conhecimento. Então, o erro é nosso. Na quinta meditação, ele vai resgatar as ideias matemáticas, algo que ele tinha negado e tocado o pé lá na primeira meditação.
E na última, na sexta meditação, ele vai resgatar a confiança no mundo material, algo também que ele tinha picado o pé lá na primeira meditação, na primeira parte. Não vou falar de todas as meditações, eu vou falar de alguns argumentos da primeira, para a gente chegar no Cogito e a gente amarrar um pouquinho essa nossa conversa sobre Descartes. E para a gente começar essa nossa visita rapidinha lá nas meditações metafísicas, eu vou começar falando do que ele estabelece já de cara no texto. Ele vai fazer o que todo mundo deveria fazer quando está escrevendo um artigo científico, ele vai propor a tese dele e vai justificar o porquê e qual procedimento ele está adotando para poder fazer isso. Bom, primeiro ele vai dizer que tinha recebido várias opiniões como sendo verdadeiras. E aí ele começa a falar, bom, esse negócio não está de acordo com o método científico, não está me trazendo uma segurança. E aí eu estou construindo todo um edifício de conhecimento baseado nessas ideias aqui que eu não sei onde que elas estão alicerçadas. Então o que eu vou fazer? Eu vou cá e começar a demolir o prédio de cima para baixo? Não, eu vou lá nesses fundamentos, vou questionar, vou colocar em dúvida esses fundamentos básicos, para aí sim eu desconstruir o que eu fiz a partir dessas opiniões e construir agora sim um conhecimento seguro a partir de uma verdade clara e distinta, inquestionável. E o primeiro fundamento que ele vai colocar em dúvida é a segurança do conhecimento que eu adquiro através das sensações, através dos meus sentidos. Pelo menos uma vez na nossa vida a gente já teve a sensação ou a frustração de ser enganado pelos nossos sentidos. Pensa numa ilusão de ótica, né? O que aquele desenho que parece que está se movimentando, mas que não está se movimentando, faz com a gente. Ele nos engana. Quantas vezes a gente também resfriado não vai comer um alimento que a gente super adora e descobre que esse alimento está com um gosto ruim? Se pelo menos uma vez ao longo da minha vida os sentidos me enganaram, isso significa que ele não é uma fonte segura para eu acessar um conhecimento verdadeiro. Ok, os sentidos podem nos enganar, mas, gente, essa sensação que eu tenho aqui de estar sentada no meu quarto, gravando um vídeo para vocês, disso aqui eu não posso duvidar. O Descartes vai falar, opa, meu amigo, pode duvidar sim. Como? Eu posso estar sonhando. E é aí, nesse momento, que a casa cai e todo mundo quer matar a professora de filosofia falando que esse moço é doido. Descartes vai propor a ideia de que, se pelo menos uma vez ao longo da minha vida eu experimentei um sonho no qual eu não conseguia fazer a diferença entre estar acordado e estar dormindo, quem me garante que agora eu também não esteja dormindo? Depois que o Descartes coloca em dúvida todo o conhecimento que chega para nós através da empiria, das sensações, porque de alguma forma existe uma possibilidade de colocar isso em dúvida, né, de colocar isso em xeque, ele colocou isso lá em suspenso, ele vai para aquelas ideias que parecem ser fruto da nossa razão, como por exemplo as ideias matemáticas, 2 mais 3 ser igual a 5. Ele vai falar, ok, isso está tão enraizado, né, na minha racionalidade, que é difícil eu duvidar disso. Pode ser que exista um Deus enganador que tenha plantado essas ideias em mim. E aí, para evitar muitas polêmicas, ele vai mudar essa ideia do Deus enganador para o gênio maligno, para esse ser que está ali exatamente para poder plantar essas ideias falsas dentro da nossa mente. Significa que 2 mais 3 é que 2 mais 3 igual a 5 é uma ideia falsa, gente? Não, mas é uma ideia que pode ter sido manipulada. Eu não tenho onde buscar o fundamento disso. Aonde está ali o pé de apoio que ele precisa para construir o conhecimento a partir dessas ideias da razão? É isso que ele quer fazer com a gente. Então, quando ele termina a primeira meditação, ele fez com que a gente, de alguma forma, ficasse meio abalado ali, já colocou em dúvida, não passou pelo critério da evidência, eu coloquei em dúvida o conhecimento que vem pelos sentidos, eu coloquei em dúvida o conhecimento de ideias que parecem ser fruto da minha razão, com esses argumentos do gênio maligno. Se isso existe de fato ou não, Descartes não está preocupado, não é isso que o Descartes quer fazer. O Descartes quer mostrar pra gente que, se eu posso colocar em dúvida essas ideias, né, esses conhecimentos, significa que eles não estão
construídos dentro do que ele está propondo como procedimento para eu construir um conhecimento seguro, verdadeiro. E depois de chegar nesse questionamento todo, ele vai falar assim, bom, mas pelo menos tem alguma coisa aqui. E essa coisa é esse ser que está aqui duvidando e pensando. Não é possível que exista um gênio maligno tão ardiloso assim que seja capaz de me enganar nesse nível, de fazer eu acreditar que eu exista, né? De que eu estou pensando aqui. Ó, e é aí que bate a estalo filosófico que o Descartes chega no código, né? Se eu estou pensando, eu sou algo que existo. E é a partir desse algo que existo, que essa certeza que eu alcancei agora, que eu vou ser capaz de retomar e reconstruir todo o conhecimento. E o Filosofia à Mãe fica por aqui. Hoje a gente falou sobre o René Descartes, eu tomei como fio condutor a questão do conhecimento e como ele vai buscar esse conhecimento a partir de critérios, a partir de um método, para ele ter ideias claras, distintas, para ele alcançar os fundamentos da verdade. Eu acho que é uma reflexão pertinente, principalmente nos dias atuais, onde a gente é bombardeado de informações, de opiniões, que a gente faça crescer, que a gente faça a nossa árvore do conhecimento fincar raízes num terreno sólido, que a gente busque critérios, que a gente busque métodos para fazer com que essa árvore floresça de uma forma produtiva, não só para você, mas para a sociedade como um todo. Beleza? Um beijo para todo mundo, até a próxima quarta-feira e bora sair da caverna.